Neste vídeo vamos conhecer um pouco mais sobre as formigas. Sejam bem-vindos ao canal Seres da Natureza. Muito conhecida por carregar objetos bem mais pesados que o seu próprio corpo, as formigas são seres muito antigos, que surgiram há cerca de 130 milhões de anos, no período Cretáceo, tendo resistido às ações que levaram à extinção dos dinossauros. A classificação das formigas é baseada em características morfológicas, tais como o número de segmentos das antenas, a forma das mandíbulas, a presença ou ausência de um espinho na parte dorsal do tórax, entre outras características. As formigas estão incluídas dentro do reino Animalia, filo Arthropoda, classe Insecta, ordem Hymenoptera e da família Formicidae, que é exclusiva de insetos sociais. As formigas têm uma estrutura social complexa composta de diferentes indivíduos com diferentes funções. A organização social é formada por rainhas e machos que são os responsáveis pela reprodução da colônia. Já os trabalhadores são responsáveis por construir o ninho, cuidar das larvas, procurar alimentos e prover proteção. As colônias podem alcançar até 10 mil membros. As rainhas são as formigas responsáveis pela postura dos ovos e são as únicas fêmeas férteis da colônia. Elas são maiores do que as operárias e têm asas quando jovens. As operárias são fêmeas estéreis que cuidam da colônia e realizam a maior parte do trabalho. Elas são menores do que as rainhas e não têm asas. Os machos são férteis e são responsáveis pela reprodução. As operárias se dividem em castas que têm funções específicas na colônia, como coleta de alimentos, cuidado com a prole, defesa da colônia e construção de ninhos. A casta de operárias que cuida da prole inclui as formigas mais jovens que são responsáveis por cuidar dos ovos, larvas e pupas, alimentando-os e mantendo-os limpos. À medida que as operárias envelhecem, passam a assumir papéis diferentes, como a defesa da colônia, coleta de alimentos e construção de ninhos. As formigas são capazes de sobreviver a quase todos os habitats e podem ser encontradas nos diversos continentes, exceto na Antártida e algumas ilhas em algumas ocasiões. As colônias são tão grandes que acabam se tornando pragas muito difíceis de controlar. Os formigueiros costumam ser construídos na terra e na madeira, mas às vezes também nas paredes. O período de vida da formiga varia de acordo com a espécie e com a função desempenhada na colônia. As operárias podem viver de uma semana a um mês. Já a rainha pode viver por vários anos ou décadas, enquanto os machos geralmente vivem algumas semanas. O período de reprodução das formigas ocorre durante todo o ano nas zonas tropicais do mundo, mas nas áreas temperadas e frias, só durante as épocas mais quentes. Quando faz frio, a colônia entra em inatividade ou hibernação. Num formigueiro são encontradas fêmeas estéreis que são as operárias e outras férteis que são as rainhas. A reprodução ocorre sexualmente com a presença de machos e fêmeas que possuem órgãos reprodutivos. A reprodução geralmente ocorre durante o voo nupcial, onde os machos e fêmeas alados saem do formigueiro para acasalar. Após o acasalamento, as fêmeas fecundadas perdem suas asas e procuram um seguro local para iniciar um novo formigueiro. As formigas rainhas são capazes de originar ovos férteis que darão origem às formigas operárias ou soldados, o que depende de fatores hormonais, sendo que a diferença é que o macho é oriundo de um ovo fecundado e fêmea de um não fecundado. Durante o acasalamento, as rainhas realizam o voo nupcial, onde vão em busca dos machos atraídas pelo feromônios. O ciclo de vida completo da formiga passa por vários estágios. A partir do ovo surge a larva que se transforma em pupa e esta se desenvolve até a fase da formiga adulta. A alimentação das formigas é importante porque determina se a mesma se transformará em rainha ou operária. A alimentação pode variar entre folhas, flores, além de itens presentes na alimentação dos humanos, principalmente os ricos em açúcares. O corpo da formiga é formado por cabeça, tórax e abdômen.
A cabeça apresenta duas antenas, mandíbula e os olhos. As antenas são utilizadas para o tato, olfato e paladar. A mandíbula é utilizada para triturar alimentos, se defender de inimigos e cavar. Os olhos são compostos, formados por pequenas estruturas. As formigas ouvem através de estruturas sensoriais presentes nas patas, que captam as vibrações do solo. Abaixo da cabeça tem o tórax e prototórax, onde ficam os órgãos motores como os 3 pares de pernas e, em alguns casos, as asas. No abdômen estão localizados órgãos importantes como 2 estômagos e o intestino. Um dos estômagos tem a função de guardar o alimento, enquanto o outro tem a função de compartilhar com outras formigas. As formigas são encontradas por todo o mundo, em qualquer ambiente em que haja alimentos e abrigo disponíveis para elas, com exceção da Antártida e algumas ilhas. Os formigueiros geralmente são construídos nas paredes de imóveis, terra e madeira. As colônias das formigas podem conter até 10.000 membros e geralmente só tem uma rainha. As formigas trazem muitos benefícios ao planeta, como por exemplo a aeração do solo, o que permite que a água e os nutrientes alcancem as raízes dos vegetais. As formigas também são muito importantes na redistribuição de nutrientes no solo, o que melhora a fertilidade e na decomposição de matéria orgânica, o que ajuda a reciclar nutrientes e na aeração do solo, além de aumentar a estabilidade do solo, devido aos seus caminhos criados, o que reduz a chance de erosão. Outras contribuições importantes das formigas aos ecossistemas são a polinização de plantas, o controle de pragas que podem atuar como predadoras, além de servir de fonte de alimento para alguns animais.